Um cristão desumano é um traidor de Jesus. É trair Jesus. Você pode dizer, mas rezo muito. Mas para rezar muito, para que tenha um grande efeito, é necessário contribuir com a graça de Deus, fazendo um esforço para que o coração se movimente a partir dessas palavras que você diz: Senhor, Senhor. Senão, vai ser uma oração, mas sem esforço para viver as virtudes. E quando a desumanidade entra no coração do cristão, pode entrar no aspecto bom. Pode pensar, dizer, não, é porque aqui nós precisamos seguir rigidamente a lei. E a lei vem, sufoca a vida de tantos, como na história nós vimos sufocar, e depois vai chamar isso de santidade. O Evangelho vem para purificar todas essas falsas santidades, falsas espiritualidades, falsas teologias. Uma teologia que não contempla o Evangelho pode cair na traição. Por que estou dizendo isso? Vamos ver nesse 9º domingo do tempo comum o Evangelho tão importante para refletirmos sobre isso. O Evangelho traz duas passagens. A primeira é que Jesus estava passando por uns campos de trigo, e era dia de sábado, e seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. E os fariseus, olhando que os discípulos de Jesus estavam trabalhando para comer, trabalhando aqui é tirar a espiga, eles perguntam a Jesus, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Ora, Jesus vai dar o exemplo de Davi. Davi e seus companheiros passaram necessidade, tiveram fome, e o que foi que eles fizeram? Eles comeram os pães oferecidos a Deus. Davi come, Davi pega o pão e dá aos seus companheiros. E aqueles pães, somente os sacerdotes poderiam comer. Aqui Jesus está dizendo, está dando o exemplo. Diante da necessidade, não podemos ser desumanos. Ser desumano é ser contra a Deus. Não tem lei que venha justificar desumanidade. Isto faz parte da revelação. Jesus está revelando que é assim que Deus pensa. E vida de santidade é se regular segundo o pensamento de Deus. Mas não o que eu penso que Deus pensa, mas o que o Evangelho exprime, demonstra. E depois vem uma segunda passagem, que era também um dia de sábado. Era um dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e havia ali um homem com a mão seca. E Jesus vai dizer, levanta-te e fica aqui no meio. Mas com a intervenção, mais uma vez, desses homens que mais se deixam levar para a lei, uma lei que desumaniza, Jesus ficará triste. Aqui diz, cheio de ira e tristeza. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Essa ira de Jesus não é pecado.
Por quê? Porque é contra o pecado. É uma força contrária ao pecado neste contexto. Contrária à desumanidade. Uma força interior, perfeita e não é purificada. É perfeita. Porque em Jesus nada é purificado. Em Jesus tudo é perfeito. Em nós sim é purificado para ser perfeito. Jesus é absolutamente perfeito. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? E é aí que o seu coração vai olhar ao redor, que vai ficar com ira e tristeza. Por quê? Porque eram duros de coração. Então, um cristão que é duro de coração deixa Jesus irado e triste. Triste porque Deus é amor. E nós começamos a agir com desumanidade. A desumanidade sufoca a vontade de Deus. É triste ver um humano desumano, mas triste ainda ver um cristão desumano, porque se diz seguidor de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mas não sei quais ensinamentos estão seguindo quando o coração fica duro, duro como pedra. E Jesus vai curar o homem. Jesus disse na passagem primeira: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Como traduzir esta expressão para hoje? Como traduzir? Como você traduziria? Isto é, não sufoque ninguém, porque a lei de Deus liberta. Chega de prisões, principalmente ideológicas, que são mais tentações e obediências àquele que só sabe trair a Deus. Não seja mais um. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos liberte com o seu amor. Amém.